acolhe, mãe, me acolhe em teus braços, me acolhe, mãe, me cobre em teu manto de luz, me acolhe, mãezinha, me acolhe, ó doce mãe de Jesus. Eleva minha alma até os planos teus. Me leva, mãe querida, mais perto de Deus. Maria, és o amor, és a caridade, a fé. Oh, rosa mística de Nazaré. Acolhe, mãe, me acolhe em teus braços, me acolhe, mãe, me envolve em teu manto de luz, me acolhe, mãezinha, me acolhe, ó doce mãe de Jesus. És a rosa que desce dos jardins do céu, a perfumar a terra e os filhos teus. Maria, és o amor, és a caridade, a fé. Oh, rosa mística de Nazaré, a perfumar a terra. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo o que sou e te render glória, aleluia, 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 aleluia. Senhor, eu preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração e me esconder em teus braços, ó Pai. Toda minha alma desejo a ti, e junto com os anjos cantarei. Tu és santo, exaltado, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Toda minha alma desejo a ti, e junto com os anjos cantarei. Tu és santo, exaltado, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. De Deus, estamos mais uma vez aqui reunidos, né? Nessa sala de tratamento e de aprendizado. Primeiramente, vamos agradecer, né, ao Leon, as músicas maravilhosas. Ele está querendo ver a gente chorar, né? Então ele fica cantando essas músicas maravilhosas que tocam nosso coração, né? É tão importante esse momento, é o momento da harmonização, é o momento em que a gente entra em sintonia com a espiritualidade maior, para poder receber aquilo que a gente tanto necessita,
né? Esse momento das músicas, a música é uma prece, né? Então, a gente entra em sintonia com os trabalhadores do Cristo. Bom, vamos falar sobre a nossa escala. Como vocês viram, né, o Leon trouxe a harmonização para nós. Meu nome é Rose, estarei na condução do trabalho aqui hoje, para quem não me conhece. A leitura do Evangelho, nosso companheiro Edmilson, que fará hoje, capítulo 5, item 11. A prece inicial, nosso colega Haldane, que fará. Aí nós teremos o palestrante, o seu Wilson, que já se encontra conosco, o seu Wilson Marques, que vai falar conosco, né? Tão importante todo esse ensinamento que ele vai trazer hoje, né? Sobre o esquecimento do passado. E no final, nossa amiga Alba vai fazer o passe virtual, vai pedir a fluidificação das águas, né? E fazer o nosso encerramento. Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossas mentes. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz é Jesus. Esquecimento do passado, o item 11. Em vão se argumenta que o esquecimento do passado seja um obstáculo para que se possa aproveitar a experiência das existências anteriores. Se Deus achou ser interessante para nós o esquecimento do passado, é porque isso nos devia ser útil. Realmente, essa lembrança nos traria graves inconvenientes. Ela poderia, em alguns casos, nos humilhar estranhamente, ou atiçar o nosso orgulho, e também complicar o nosso livre-arbítrio. De qualquer modo, essa lembrança nos traria perturbações inevitáveis nas nossas relações sociais. Frequentemente, o espírito renasce no mesmo meio em que viveu e se encontra relacionado com as mesmas pessoas, a fim de que possa reparar o mal que lhes fez. Se reconhecesse nela as mesmas pessoas que odiou, talvez se pudesse manifestar nele novamente seu ódio a elas, e de qualquer jeito ficaria humilhado perante as pessoas que houvesse ofendido. Deus nos deu para o nosso progresso exatamente aquilo que nos é necessário e que nos é suficiente, ou seja, a voz da nossa consciência e as nossas tendências instintivas, tirando-nos aquilo que nos poderia prejudicar. Que assim seja, irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Eu vou fazer uma oração por entendimento do livro Paciência, psicografada pelo médium Francisco Xavier. Então, meus irmãos, sentemos em uma posição confortável, elevemos nosso pensamento a Deus, a Jesus e aos Espíritos benfeitores. Senhor, que a Tua luz nos envolva neste momento de paz e cura, que os bons Espíritos possam parar e purificar os nossos sentimentos e pensamentos. Oração por entendimento. Senhor Jesus, auxilia-nos a compreender mais, a fim de que possamos servir melhor, já que somente assim as bênçãos que nos concedem podem fluir através de nós, em nosso apoio e em favor de todos aqueles que nos compartilham a existência. Induz-nos à prática do entendimento, que nos fará observar os valores que porventura conquistemos, não na condição de propriedade nossa, e sim por manancial de recursos que nos compete mobilizar no amparo de quantos ainda não obtiveram as vantagens que nos felicitam a vida. E ajuda-nos, ó Divino Mestre, a converter as oportunidades de tempo e trabalho
com que nos honraste em serviço aos semelhantes, especialmente na doação de nós mesmos, naquilo que sejamos ou naquilo que possamos dispor, de maneira a sermos hoje melhor do que ontem, permanecendo em ti, tanto quanto permanece em nós, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. E agora eu vou passar a palavra para o seu Wilson. Seu Wilson agora é com o senhor, falando sobre o Evangelho, por favor. A nossa dicção hoje seria o esquecimento do passado. Seria, não? É. E ele tem como fundamento duas questões do Livro dos Espíritos. No Espiritismo, o esquecimento de vidas passadas é considerado uma bênção divina, um mecanismo de proteção, não um castigo, como se poderia até adentrar esse liame de castigo. Permite que o espírito renasça com foco total na existência presente, sem o peso de ódios, amores passionais ou remorsos anteriores, facilitando sua reabilitação no caminho do progresso do próprio espírito. Na questão 392, Kardec pergunta aos espíritos por que o espírito encarnado perde a lembrança do passado. E a resposta: o homem nem pode, nem deve saber tudo. Deus assim o quer, na sua sabedoria. Sem o véu que lhe encobre certas coisas, o homem ficaria ofuscado, como aquele que passa sem transição da obscuridade para a luz. Pelo esquecimento do passado, ele é mais ele mesmo. Ou seja, esse esquecimento permite a que o ser encarnado tenha uma vida presente, considerando todo o aspecto da sua própria existência dentro da sociedade, dentro de uma comunidade, no meio social, na família, para que ele possa conceber e observar determinados elementos, determinadas coisas que ainda residem dentro dele, para que ele possa se aprimorar. Na questão 393, que é uma continuidade, Kardec pergunta: como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas dos quais não se recorda? Como pode aproveitar-se da experiência adquirida em existências que caíram no esquecimento? Seria concebível que as atribulações da vida fossem para ele uma lição? Se pudesse lembrar-se daquilo que atraiu, mas desde que não se recorda, cada existência é para ele como se fosse a primeira. E é assim que ele está sempre a começar. E a pergunta é: como conciliar isso com a justiça de Deus? Quer dizer, como conciliar? Se você recordasse coisas boas, você poderia dar sequência a essas coisas boas. Se recordasse coisas ruins do seu passado, você poderia até melhorar. Mas diante de uma existência presente, poderia até conflitar, poderia até trazer uma certa perturbação para o próprio ser e o próprio espírito. E a resposta é: a cada nova existência, o homem tem mais inteligência e pode melhor distinguir o bem e o mal. Onde estaria o seu mérito se ele se recordasse de todo o passado? Quando o espírito entra na sua vida de origem, a vida espiritual, a vida espírita, toda a sua vida passada se desenrola diante dele. Vê as faltas cometidas e que são causa do seu sofrimento, bem como aquilo que poderia tê-lo impedido de cometê-las. Compreende a justiça da posição que lhe é dada a procurar, e procura, então, a existência necessária a reparar a que acaba de escoar-se. Procura provas semelhantes àquelas por que passou, ou as lutas que acredita apropriadas ao seu adiantamento, e pede a espíritos que lhe são superiores para o ajudarem na nova tarefa a empreender, porque sabe que o espírito que lhe será dado por guia nessa nova existência procurará fazê-lo reparar suas faltas, dando-lhe uma espécie de intuição. Aqui nós vamos ver os benfeitores espirituais intuindo o ser para que ele não cometa mais atrocidades daquelas que já houvera cometido em vidas passadas. Essa mesma intuição é o pensamento, o desejo criminoso que frequentemente vos assalta e ao qual resistis instintamente, atribuindo a vossa resistência, a maioria das vezes, aos princípios que recebestes de vossos pais, enquanto é a voz da consciência que vos fala. E essa voz é a recordação do passado, voz que vos adverte para não cairdes nas faltas anteriores, cometidas. Nessa nova existência, se o espírito sofrer as suas provas com coragem e souber resistir, eleva-se a si próprio e ascenderá na hierarquia dos espíritos quando voltar para o meio deles. Aqui nós vamos ver o entendimento acerca da consciência que nós temos da própria existência, ela está gravado no espírito, está gravada. E tudo isso
vai depender muito do conhecimento que nós temos sobre as nossas mazelas, sobre tudo aquilo que envolve-nos junto à família, junto à sociedade, em detrimento das coisas ruins que poderemos ainda desenvolver nesta vida, mas que a espiritualidade amiga vem nos incluindo para que nós venhamos a progredir. É necessário que a gente observe bem sobre esse aspecto da intuição e não cair nos reveses que a própria vida, que o próprio tempo se acomete a nós quando nós não temos um entendimento verdadeiro da nossa existência em detrimento de um passado recente. O verbo esquecimento é necessário para que nossa existência não seja paralisada por culpas ou vinganças de vidas anteriores. Se a nós fosse dado a realização de saber o que houver acontecido no passado, tanto iria nos trazer, para alguns, benefícios e satisfação, para outros, tristezas, culpas e todo um revés da própria existência, e o seu progresso ficaria um tanto quanto fracionado. Ao não lembrar das dívidas, o espírito ganha a oportunidade de agir livremente, aprendendo a amar e a servir, sem a obrigação imposta pela recordação do passado. Esse amor e essa servidão, essa obrigação existente diante do espírito do ser, dessa nova existência, é que faz com que ele possa refletir, através da razão, sobre tudo aquilo que reside dentro de si. Immanuel Kant, ele que é um filósofo, ele escreveu um livro sobre crítica da razão pura. E nessa crítica da razão pura, ele tirou duas bases que foram fundamentais: o racionalismo de Descartes e o empirismo de David Hume. No racionalismo, ele traz a razão como uma ciência que extrapola todo o entendimento de que a experiência, somente a experiência em vida, é que faria e traria conhecimento para o ser humano. No empirismo, que é justamente sobre a experiência de David Hume, ele vai observar que o ser vive uma experiência, se capacita diante de determinadas condições da vida, mas que ele não é dono de si enquanto não rememorar uma visão racional da sua própria vida. Porque existe um inato dentro do ser. O que seria o inato? O espírito, que já traz toda uma vivência, toda uma existência, e que foi justamente relegado a uma teoria que eu vejo que não tem nenhum precedente real, que é justamente o empirismo de David Hume. As bênçãos da amnésia, o cérebro físico atua como um quebra-luz, limitando a memória da alma para que o espírito seja mais senhor de si na vida atual. O que seria o espírito ser senhor de si? É ele, nesta própria vida, visualizando todas as mazelas, toda a compreensão dessa vivência que tem na família, em toda a sociedade, ele possa conter determinados arroubos que ainda residem dentro do espírito daquele ser que é vivente. Embora a memória exata suma nessa questão, o espírito mantém intuições, aptidões inatas e tendências, boas ou más, que trazem um aprendizado de experiências anteriores. Nós temos um espírito que é milenar, e esse espírito milenar, ele traz todas as vivências existentes. É um registro perispiritual que nós viemos trazendo diante de todas as existências. E quando a gente reencarna, diz assim, não, apaga tudo, e essas memórias anteriores, elas não vão subsistir? Não, elas estão lá. Elas estão lá. Elas não vêm à tona porque a sua própria vivência e a evolução que você teve diante dessa nova experiência é que vai fazer com que você possa refletir quais os atos melhores para você se conduzir diante dessa vida. E não cair numa falta de aprendizado de experiências novas em detrimento de experiências anteriores. O esquecimento permite transformar inimigos de ontem em familiares ou amigos no presente, possibilitando novos elos afetivos. Então, quando passa para o processo de esquecimento, aqueles que vêm dentro da família, na realidade, eles têm uma participação muito grande, efetiva numa existência anterior. E cabe a nós, agora que já temos o conhecimento do Espiritismo, observar tudo isso e ainda conter mazelas que são existentes dentro de cada um de nós.
Não é porque se é espírita que se conhece um pouco sobre a essência do espírito na atualidade dessa nova experiência, é que nós perdemos determinadas condições do espírito nossa, de vivências anteriores. Temos mazelas, temos muitas vezes ciúmes, temos muitas vezes palavras que são ditas em momentos não muito afáveis dentro da família, dentro da sociedade. Passamos em determinados locais e alguém nos fecha, o impulso é de xingar. Quer dizer, ainda temos toda essa gama, entendeu? Que não é resistente a essa propensão a que nós venhamos a não evoluir. Isso tudo vem para que nós venhamos evoluir. E é necessário que a gente possa realizar essa existência com um conhecimento do que realmente nós representamos diante da vida, de onde viemos, porque aqui estamos e para onde vamos. Em geral, no passado, nós fomos muito piores. Nós estamos aqui hoje, e se eu quisesse, através de uma hipnose, saber da minha vida passada, iria se descobrir determinados fatos que poderia trazer até conturbações, perturbações para o próprio ser na atualidade, entendeu? De um espírito que ainda está num processo de evolução. Então, nós vamos observar que, se hoje nós somos o que somos, hoje nós temos o que temos dentro do nosso próprio interior, numa existência passada nós éramos piores, porque é uma progressão. Ou uma estagnação, mas estagnando numa melhora existente por uma consciência melhor de tudo quanto rege a nossa própria existência. Nesta encarnação, somos a melhor versão, a nossa melhor versão. Nesta encarnação, nós somos a nossa melhor versão. Até aqui. Ainda assim, carregamos tendências. Se somos a melhor versão, deveríamos objetivar, melhorar cada vez mais. Mas ainda trazemos orgulho, egoísmo, ciúme, violência, indiferença, que denunciam o que nos falta corrigir. No processo evolutivo, em que todo o universo está incluso num dinamismo e mutações constantes, através das leis perfeitas de Deus e imutáveis, o espírito humano caminha sempre, aprendendo e desenvolvendo-se. Conhecer essas leis é necessário para saber quem se é, de onde veio, o que faz na Terra, para onde vai e como deve ir. Não é só para onde eu vou, mas sim como eu devo ir e me conduzir diante da própria existência. Muitas vezes nós estamos dentro do espiritismo, mas o espiritismo não está dentro de nós. Se nós formos observar o livro Voltei, do irmão Figner, nós vamos ver que de tudo que se faz, de palestras, de conversações, de orientações, muitas vezes não altera os nossos padrões vibratórios existenciais, que já vêm de vidas passadas, e que agora eles sobressaem sobre a égide das palestras, a égide de um parco conhecimento que temos acerca do espiritismo. Porque não é conhecer, não é aprender, é apreender. É a prática existencial de uma retificação moral sua diante da própria existência. Poderemos ler todos os livros, saber de cor e salteado todos os versículos, todos os capítulos, todas as questões do livro dos Espíritos. Mas se o Espiritismo não entrar em nós, nós vamos continuar nessa encarnação, aqueles seres que ainda não tiveram a consciência do quão necessário é o progresso da vida espiritual. Uma dessas leis é a das vidas sucessivas em mundos materiais que nós temos, a reencarnação. O retorno do espírito ao corpo, tantas vezes quantas necessárias para o autoburilamento. Mas essa vez que nós viemos aqui para nos autoburilar, o princípio fundamental foi aquele que o Cristo trouxe para todos nós. Amar o semelhante, amar a si próprio, mas não o amor rasteiro, aquele amor objeto, o amor essência, o amor que está acima de qualquer aspecto da vida material, da vida de relação, de uma vida, de uma compreensão parca, essa compreensão de que é meu, eu amo, é minha amada, essa compreensão muitas vezes nos faz não retrogradar, que nós não retrogrademos, não retrogradamos, mas nos faz paralisar no tempo. Porque o amor deveria, tal qual o Cristo nos trouxe, evoluir tal qual o nosso próprio entendimento dessas vidas sucessivas. A passagem bíblica sobre Jesus que diz, é necessário nascer de novo
que encontra-se em João 13:3, durante um diálogo com Nicodemos, um líder religioso, Jesus afirma: em verdade, te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O reino de Deus. Para que eu possa nascer de novo, eu tenho que ter em mente que eu tenho que progredir. Eu não posso ver o reino de Deus se eu estacionar. Como posso eu subir os degraus e os patamares de uma evolução se eu continuo com aquelas mesmas incompreensões e mazelas dentro do meu próprio ser? Somos espíritas ou estamos espíritas? São duas coisas que nós devemos compreender. Eu sou espírita ou eu estou espírita? Quando eu digo sou espírita, eu tento de todas as formas, e o Livro dos Espíritos nos concita isso, se melhorar através dos nossos atos, das nossas ações. Quando digo eu estou espírita, eu leio, observo, e aquilo faz com que eu me encante. Que maravilha, que beleza, e continuo sendo a mesma pessoa. É quando eu estou espírita. O espiritual renascer em um corpo pequenino e frágil, o mais indefeso dos recém-nascidos, do reino animal, está deslembrado na sua consciência de todo o seu passado, embora ele esteja no seu inconsciente. O espírito traz todas as relações, todas as vivências, e isso faz com que a gente, que hoje já entende um pouquinho melhor sobre essa dicção sobre a evolução do espírito, a evolução do ser, deveríamos melhorar um pouquinho mais quanto à razão, quanto ao sentimento, quanto ao momento de observar, de escutar, de falar, porque muitas vezes nós falamos junto com as pessoas amadas, muitas vezes nós queremos impor pela palavra, muitas vezes nós queremos escutar, mas o nosso pensamento está fora do alcance dessa evolução. Esse esquecimento se dá por força do próprio processo reencarnatório. Nós vemos, por exemplo, no livro Os Missionários da Luz, a reencarnação de Sigismundo, todo um procedimento reencarnante, célula por célula, partícula por partícula, no capítulo 13 da reencarnação. E nós vamos ver qual a importância necessária para que o esquecimento daquela realidade que foi vivida com um crime anterior pudesse agora ser recepcionado numa família como filho daqueles em que houvera praticado os crimes existenciais. O preparo espiritual, a aproximação, a ligação fluídica com os pais, a redução do perispírito, a ligação com o ovo, que acaba de formar-se, a junção molécula por molécula do perispírito com um novo corpo. Tudo isso levando o reencarnante a um estado de perturbação e semi-inconsciência, até que, pelo poder crescente da força do fluido vital, o poder vibratório do perispírito diminui. Esse poder vibratório do perispírito, ele diminui, de modo que o espírito fica quase ou totalmente inconsciente por ocasião do nascimento. E vamos encontrar isso em vários livros de André Luiz. Dessa diminuição da amplitude do movimento fluídico do perispírito e o aumento do poder do fluido vital, resulta o esquecimento do passado. Olha que coisa interessante. A diminuição da amplitude, essa amplitude do movimento fluídico do perispírito e o aumento do poder fluido vital, resulta o esquecimento do passado. É quando há a introjeção do espírito para que ele possa trazer nova vida, novos aspectos da sua existência. Assim, ao despertar no plano material, a nova existência significa um renascimento real para o espírito, como se fora um ser novo, a abrir-se a novos aprendizados, a mudanças de hábitos negativos ou positivos, saudáveis ou não saudáveis. Daí a importância dos primeiros 7 anos, tempo para a consolidação do processo na educação da criança. E é muito importante esse período para a educação, para que você possa introjetar aquilo que você é, através da exemplificação de si, para aquele que está ali nascendo e para aquele que está ali a lhe observar. Porque muitas vezes nós damos maus exemplos para os nossos filhos. Pelas nossas próprias imprevidências. Já deveríamos não dar, porque já conhecemos um pouco mais sobre esse aspecto da exemplificação. A lei da reencarnação é uma prova da importância do meio ambiente para a evolução do espírito. Segundo Leon Denis, existem causas fisiológicas e causas morais. A primeira, fisiológica, está no próprio processo reencarnatório. Em um corpo novo, cérebro novo, encontra-se o espírito impossibilitado de lembrar-se, a exprimir as recordações do passado. Todavia, todas as experiências vividas estão arquivadas nele,
no ápice e através do perispírito, no inconsciente, pré-anímico e anímico. A memória é a associação das ideias, dos fatos, dos conhecimentos, uma vez que essa associação não está no cérebro. O fim da recordação se rompe, podendo reaparecer vinda do inconsciente em determinadas situações. Quanto às causas morais, cita a necessidade desse esquecimento para o adiantamento do espírito. As causas morais, cita a necessidade desse esquecimento para o adiantamento do espírito. Se não houvesse o esquecimento, sua evolução seria talvez impossível, porque os preconceitos de classe social, de raça, de ideias, toda a sua herança mental seria entrave às transformações, pelas quais deve passar, quanto mais vivas estivesse no consciente de cada um. É necessário que a gente venha ter a consciência dessa transformação em nós mesmos. Não queiramos transformar o outro pela palavra. Venhamos a nos transformar através dessa reencarnação, para que nós possamos, pela exemplificação, transformar aqueles que estão dentro e junto conosco no primeiro veículo, que é o veículo familiar. Quantos embates, quantas dissidências, quantas incompreensões ainda residem dentro de uma casa. Eu costumo dizer que nós temos dois aspectos no monturo de tijolos. É uma casa ou é um lar? A casa onde Cristo não reside. A casa, um monturo de pedras, onde nós conversamos, brigamos, discutimos, temos um pensamento, muitas vezes, maldoso dentro do nosso próprio lar. E lar, quando Cristo está presente. Quando acordamos pela manhã, tomamos café junto com os nossos. Quando, aos sábados e domingos, podemos sentar à mesa junto com os nossos, fazer uma oração, agradecer o pão de cada dia e conversar. Porque hoje a conversa é pelo celular. Existem famílias espíritas que um está no quarto, o outro está no outro quarto, estão conversando. E a mãe vendo televisão. E os filhos, muitas vezes, cada um tem uma televisão no seu quarto. Perdemos a sensibilidade da participação emotiva e da participação moral. Para que nós possamos compreender melhor isso, é necessário que nós retomemos todo esse aspecto da nossa própria vida. E venhamos a refletir sobre hoje. É melhor dar um celular para o menino para ele não perturbar do que conversar com ele sobre as perturbações que ele está fazendo no momento. Toma o celular, menino. E aí ele vai brincar com o celular e pelo menos não perturba a gente. Isso, as ideias, né, as preconcebidas, impedir uma renovação. E em certos casos, o homem poderia sentir-se humilhado, em outros, orgulhoso, fazendo essa recordação de um passado, de uma personalidade anterior. E, por isso, teria dificuldade no exercício do livre-arbítrio, o que teria perturbações aos relacionamentos com os outros. É necessário que a gente venha refletir sobre a nossa vida, sobre o nosso interior, sobre aquilo que nós temos dentro de nós, para que nós possamos, efetivamente, dar sequência à evolução diante dessa encarnação. Muito obrigado. Agradecer uma explanação muito boa. Muito obrigada. Mas... Junto à natureza, sinto a força do Criador, vento suave no rosto, olhar contemplando o amor, suspiro profundo, bate forte o coração, emoção que contagia, presença de Deus, que alegria, pássaro cantando, hosanas aos céus, emoção que contagia, presença de Deus, que alegria. Deus, eu posso sentir sua presença, o teu grande amor. Só tenho a agradecer ao Senhor, meu Deus, Criador. Deus, eu posso sentir sua presença, o teu grande amor. Só tenho a agradecer
ao Senhor, meu Deus, Criador. Querida a todos, nesse momento, que possamos sentar numa posição confortável, depois dessa música tão linda. Nós vamos conectando com o ambiente onde nos encontramos. Nós sabemos que estamos acompanhados dos bons espíritos, dos mensageiros de Jesus. E nós vamos nos preparando nesse momento para recebermos o passe. Nesse instante, através do amor de Jesus, são estendidos sobre nós mãos amorosas que vão tirando de nós, fazendo uma limpeza em todo o nosso corpo físico e nosso corpo espiritual, tirando de nós as mazelas, os medos, as inseguranças, as dores físicas, as dores morais. Nós possamos sentir nesse momento essa limpeza sendo feita em cada célula do nosso corpo. Nós vamos sentir essa limpeza. E agora ainda sentindo a vibração do ambiente, de todo esse tratamento que estamos passando hoje. Nós vamos sentindo que penetra em nosso coronário uma luz azul clarinha que vai percorrendo todo o nosso corpo, alinhando todos os nossos chakras, trazendo para cada um de nós o equilíbrio, trazendo o conforto, a paz, a segurança. Estamos sentindo mais leves, mais confortados. E vamos dizer a Jesus: Mestre amado, obrigada, Senhor, por este momento. Obrigada, Senhor, por esse tratamento tão importante para cada um de nós. Obrigada pela tua presença em nossas vidas o tempo todo. Apesar da nossa falta de seguir os teus caminhos, seguir o teu evangelho, ainda assim, Mestre, o Senhor está conosco, nos amparando, nos intuindo, nos mostrando o caminho. Gratidão, Senhor. E que possamos, no nosso dia a dia, ser ainda melhores, caminhar mais rumo à tua luz. Ó Senhor Jesus, vamos te pedindo também que o Senhor permita que as águas que estão sobre a mesa, que estão nos filtros dos nossos lares, nesse instante sejam fluidificadas, transformadas num remédio salutar para cada um de nós. O Senhor, que é o médico dos médicos, sabe, Senhor, o que cada um de nós precisa. Ó Senhor, é com muita gratidão em nossos corações que nós vamos encerrando o tratamento de hoje, na certeza do teu amparo e do teu amor para conosco, hoje e sempre. Que assim seja.